Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Ira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93 com o Mundo Mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer. Boa tarde, Lenildo Ferreira. Boa tarde a todos os rádio ouvintes da Campina FM. Hoje com a bancada completa aqui, próximo, né? Isso. Silas, você e João Carlos aqui com a gente, dividindo esse espaço. É um espaço de informações, né? A todos os rádio ouvintes da Campina FM e todo mundo que me acompanha através do meu Instagram, @drIrapb. E para vocês também que irão assistir os cortes dessa live nas minhas outras redes sociais, que é o YouTube, o Dr. Iracuri, e também o TikTok, né? Dr. Iracuri também. Eu estou no TikTok, mas sem fazer Sem dancinha, dancinha, né? Também é importante lembrar, é só com essas informações de saúde que nós procuramos passar aqui. Vou mandar um beijo para minha esposa Débora, que está aí online, mandar um abraço para a Maria Ida Steinmiller, para o professor Vanderlei de Bito, todo mundo que está aí na audiência dessa live, né? E daqui das ondas da Campina FM, você que está no seu trabalho, viajando, por favor, dirija devagar, tá certo? Siga as leis de trânsito e os limites de velocidade estabelecidos. Não ultrapasse na faixa contínua, que é uma coisa que eu vejo muito, Lenildo, quando faço as minhas viagens para o sertão, o pessoal ultrapassando em faixa contínua, né? Ali na Serra de Santa Luzia. Meu Deus do céu. Não é nada arriscado, né, ali, né? E o pessoal inventa de fazer isso. Já pensasse. E, enfim, como a gente está no mês de junho, e o mês de junho com aquelas cores que nós temos nos meses, né? O mês de junho é o junho vermelho, porque faz alusão à importância da doação de sangue. Muito importante falar de doação de sangue nesse momento, porque ontem, no Hospital Universitário Alcides Carneiro, teve uma ação, né, do pessoal do nosso banco de sangue, lá nas dependências do hospital, para incentivar os colaboradores do Hospital Universitário Alcides Carneiro e a todo mundo que estava passando ali a conhecer sobre a doação de sangue e também, eventualmente, poder doar sangue, né? O hospital, que é um ambiente onde se utiliza sangue, né, diariamente, praticamente, né, nos nossos pacientes, tanto os pacientes cirúrgicos, né, pacientes clínicos, como também os pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. Até porque o próximo dia 14 de junho, Lenildo, é o Dia Mundial do Doador de Sangue, né? Uma data estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, que é um tributo aos milhões de doadores anônimos no mundo inteiro que, com um simples gesto, ajudam a salvar vidas diariamente. Para vocês terem ideia, Lenildo e ouvintes, uma simples doação de sangue, uma única doação de sangue, ela pode beneficiar até 4 pessoas, sejam elas vítimas de acidentes, sejam pessoas que se submetem a cirurgias eletivas, sejam pessoas que estão perdendo sangue por algum fator interno, algum fator viral, como por exemplo, é preciso a gente lembrar de pacientes aí com quadro de dengue hemorrágica, né, que algumas vezes vão precisar da doação de sangue, pacientes acometidos de câncer, pessoas com anemias graves, né, e aquela, como eu já falei, submetida a cirurgias de grande porte. E aí as pessoas vêm e me perguntam, doutor Irai, como é que faz para doar sangue, né? Onde, o que é necessário para doar sangue? Gente, o que é necessário para doar sangue é você ter acima de 18 anos, entre 18 e 69 anos, estar bem alimentado. Era uma coisa que a gente até conversava aqui no intervalo, né? Que um conhecido de vocês foi doar sangue em jejum e ficou passando mal. Realmente não pode. Deu uma biloura. Tem que estar bem alimentado, tá certo? Tem que pesar acima de 50 quilos, tem que levar o documento de identidade e não pode ter tido doenças virais, né? Como, por exemplo, hepatites, né? Não pode ter HIV, entendeu? Para doar sangue. Então, a doação continuará sendo um gesto voluntário, um gesto de caridade e também de responsabilidade social, porque o sangue, como vocês sabem, apesar de várias tentativas, Silas e ouvintes, que existem aí no nosso meio científico, né? Ainda não existe um substituto perfeito para o sangue. Não existe um substituto ideal para o sangue. Então, o sangue não se fabrica, né? E uma pessoa ela pode doar a cada 2 meses. Ou seja, uma pessoa saudável, doadora de sangue, ela pode doar até 4 vezes no ano. Ou seja, isso que eu estou falando, homem. Já a mulher não. A mulher pode doar a cada 3 meses, ou seja, 3 vezes por ano. Porque a mulher geralmente tem a questão menstrual, né, onde há uma perda natural de sangue pelo organismo, então não é, vamos dizer assim, recomendável que ela doe
com um período menor do que 3 meses. Então, a mulher ela pode doar sangue até 3 vezes por ano. O tempo de coleta, Silas e ouvinte, aí para quem está preocupado com o tempo que passa, mandar um beijo para a Débora, minha esposa aí, que está com o Lucas e Pedro, né, nesse momento, ouvindo aqui a live. Curiosidade sobre a doação é que o tempo para a coleta de sangue, ele dura em torno de 15 minutos. Né? Fica lá a máquina sendo coletada, né? Você tem a veia puncionada, que é a veia, né, que é puncionada, e durante esse tempo é coletado aproximadamente aí 460 ml de sangue, que depois ele vai para processamento, vai para testagens sorológicas, mesmo você dizendo que não teve hepatite, que não tem uma vida promíscua, isso é perguntado, viu, gente? Você tem uma vida promíscua, algumas coisas são perguntadas lá no ato da entrevista da doação de sangue, e é importante que as pessoas respondam. Mesmo com essa resposta, mesmo sendo positivo, tudo bonitinho, enfim, esse sangue vai ser submetido a testagens, até para não acontecer o que a gente viu aí alguns meses atrás, eu me esqueci qual foi o estado, não sei se foi no Rio, que sangue contaminado foi para 4 pessoas, né? Exatamente, as 4 pessoas se contaminaram também por um sangue contaminado, por alguma falha aí nessas testagens. A gente tem quanto mais ou menos de sangue do corpo, Irá? Depende. Vamos lá, um adulto da altura normal. De Silas. Não, Silas deve ter aí uns 7 litros de sangue. Ah, Silas é grande. Porque senão ele desmaia. Mas vamos lá, adulto de 70 quilos, normal, saudável, sem doenças crônicas, ele vai ter em torno de 5 litros de sangue circulando no corpo dele, né? Principalmente nas veias, né? O nosso corpo, a maior parte dele está nas veias, que é considerado o nosso sistema aí de capacitância. E o pessoal que nos escuta, que é engenheiro da parte hídrica, vai entender isso aí que eu estou falando, né? O sangue está muito nas veias, né? E o sangue está sendo bombeado, 7% desse volume que eu te falei, Lenilton Ferreira, ele está sendo bombeado pelo coração a cada 80 vezes por minuto, né, em média, né, para o corpo todo, né? Então 7% é o débito cardíaco, né, do volume de sangue circulante. Irá, você falou sobre quem pode doar, deixa eu inverter o questionamento. Sim. Sobre quem não pode doar. Por exemplo, doenças crônicas, medicação, o que é que impede alguém de doar? Você que está com uma doença oncológica não pode doar sangue, você que fez um transplante de medula óssea, você não pode doar sangue, que já teve histórico de hepatites, não pode doar sangue, tá certo? HIV, não pode doar sangue, e também você que tem uma vida promíscua, né, uma vida, vamos dizer assim, para o pessoal não cortar minha live aqui, o Instagram e o YouTube, uma vida sexualmente né, promíscua, também evite a doação de sangue. E aqui em Campinas, outra coisa que pergunta, onde é que você doa sangue? Né? Meus pacientes, quando vêm para as cirurgias eletivas, que a gente pede para que haja doações de sangue, né, para os pacientes que nós iremos operar, onde você vai doar sangue é no nosso queridíssimo Hemocentro Regional de Campina Grande, que fica ali na rua Professora Eltécia Vital Ribeiro, no Catolé, ao lado da rodoviária nova de Campina Grande, né? E tem até os telefones aqui que eu vou dar. O Hemocentro funciona de segunda a sexta, de 7 às 17 horas, e no sábado, das 7 às 12 horas. Para maiores informações, para agendamento, o telefone 83, que é o DDD aqui da Paraíba, 3310-7130, e o 3310-7150. 3310-7130 e o 3310-7150 para agendamento e também maiores informações. Antes da pergunta de João, pergunta de Silas, só para não perder o compasso, nessa questão de quem pode doar, por exemplo, Irá, pessoas que também não pode, viu, Leonardo? Quem está com gripe, viu? Quem está com um histórico recente de uso de antibiótico, quem ingeriu bebida alcoólica nas últimas 24 horas também não pode doar sangue. Pega fogo no sangue. Além das diversas condições que a gente falou aqui. Pessoas que têm diabetes e tomam medicação, pessoas que têm pressão alta e outras doenças crônicas que requerem a medicação contínua. Aparentemente, desde que esteja num bom controle, pode fazer a doação. Mas assim, eu enfatizo, todas as pessoas que são candidatas a fazer uma doação de sangue, elas passam por uma entrevista clínica lá no Hemocentro. Né? Ninguém chega, eu quero doar sangue, tira aqui. E o pessoal bota logo o acesso em você e você já vai doar sangue na mesma hora. Não é assim não, funciona não. Você faz uma triagem clínica, o pessoal vai ver como é que está a sua pressão arterial. Se você estiver clinicamente descompensado, você não vai conseguir doar sangue. Né? O paciente tem que estar bem, tem que estar saudável. Então, por isso que a gente pede. As pessoas que não têm, principalmente você jovem, que não tem doenças crônicas, acima de 18 anos, sem doenças infecciosas como as que eu falei aqui,
essas doenças virais, é importante que você se candidate a doar sangue, que uma hora você pode precisar, um parente seu precisou. Lenildo Silas se lembra que recentemente meu sogro precisou tomar muito sangue aqui ao longo desse ano, até a jornada dele final, que ele enfrentou, entendeu? Então foi muito importante essa corrente que a gente fez. E um ponto importante também, que a gente sempre é bom falar aqui, é a compatibilidade sanguínea. Né? Para dar aqui uma curiosidade, o tipo O negativo ele é conhecido como doador universal. Então, é o tipo sanguíneo, Silas e ouvintes, e João Carlos está aqui, que quando o paciente chega gravíssimo, com hemorragia exsanguinante, ou seja, com risco de morte, é o sangue que a gente faz de maneira imediata, porque não precisa a gente fazer uma tipagem naquela hora. A gente sabe que com sangue O negativo o paciente praticamente não vai ter reação. Tá? Então, é o sangue que é administrado. Por isso que é um sangue difícil de achar. Você não tem tantos doadores de sangue O negativo. E tem outro tipo de sangue que é o sangue AB positivo. O AB positivo ele recebe sangue de todos os outros tipos sanguíneos, né, do nosso sistema ABO. Então, mas assim, cada tipo de sangue, pessoal, independente de AB, de O negativo, enfim, cada tipo de sangue ele pode ser doado, tá certo? É como a campanha do HU diz aqui. O seu sangue, ele é o tipo certo de alguém, tá certo? Então, qual é o tipo de sangue? O seu, entendeu? Como tem também outra campanha, né, que diz. Então, essa é o apelo que a gente faz para que vocês sejam doadores, porque a gente tem dados aqui que mostram que houve uma queda das doações no início desse ano, Lenildo, tá certo? Para manter um atendimento aos 40 hospitais, por exemplo, de João Pessoa, né, que é onde a gente tem alguns dados, é necessário pelo menos 180 doações por dia, e estava tendo em média 100, ou seja, 80 doações a menos do que era, vamos dizer assim, recomendado. Né? E as principais causas eram justamente quando a gente entra nesse período de férias, agora no São João. Então tem uma baixa de doação de sangue, até porque as pessoas gostam, né, de se divertir, alguns vão beber bebidas alcoólicas, e isso dificulta a captação de sangue, mesmo naqueles doadores voluntários que vão rotineiramente ao hemocentro. Fiquem impedidos. Silas Batista e João Carlos Trajano. João, eu tenho só um complemento à fala do doutor Irá a respeito da triagem clínica, que, para deixar claro aos ouvintes, eu sou doador regular de sangue. Parabéns, João. Sou O positivo, inclusive. Que também é uma coisa que você acaba sabendo indo doar sangue, você recebe a tipagem sanguínea também. Isso. Que essa triagem clínica, ela é anônima e individual. Isso. Você não vai responder as perguntas na frente de todo mundo, não. As mais difíceis. Senão o cara ia ficar logo com medo, né? Era. Aí você chega lá para doar com, sei lá, acompanhado de sua esposa, vamos dizer assim, de sua namorada. Aí a pessoa pergunta: e aí, você tem um comportamento promíscuo? O cara tá lá na fila e vem perguntando, vamos adiantando aqui. Vamos adiantando aqui. Não, não é assim, gente. Então não é desse jeito. Muito bom, João, esse esclarecimento. Sim, mas pode perguntar. Ele vai perguntar ainda. Diga aí, João. Sim. Só para reforçar também que a doação de sangue, ela pode salvar até 4 vidas, né? Uma única doação, que sai cerca de 450 ml de sangue, salvam até 4 vidas. Eu gostaria que o senhor explicasse isso também. É porque é o seguinte, quando o sangue é doado, ele vai ser ainda processado, né? Isso quando ele passou por todas as fases de testes, esse sangue ele vai ser subdividido, por exemplo, no plasma e na parte vermelha do sangue. A parte vermelha do sangue é aquilo que a gente chama de concentrado de hemácias, né? E o plasma, ele vai ter lá as plaquetas, vai ter também os elementos importantes da coagulação, vai ter albumina, vai ter um monte de coisa. Né? Então, por isso que uma única doação de 460 ml, ela salva até 4 pessoas, por causa justamente desses componentes que vão ter utilizações distintas, né, para determinadas situações. Por exemplo, paciente que eu vou precisar de sangue, não é toda vez que ele vai precisar de uma plaqueta também. Então, aquelas plaquetas já pode servir para outra pessoa, que é inclusive uma situação que tem um consumo muito rápido, né, plaqueta. Então, praticamente a doação ela tem que ocorrer muito próximo do período de utilização. Especialmente aqui que a gente tem a questão da dengue, né, que diminui muito o número de plaquetas, que faz parte do nosso sistema de coagulação. Então, é importante que sejam feitas essas doações, porque vai repor tanto a parte vermelha do sangue, como também essa parte que é importante para a nossa coagulação. E do ponto de vista de um outro aspecto, que é a doação da medula, tem alguma correlação? Como é que funciona? Quando chega no hemocentro, inclusive eu sou doador de medula óssea, ele é perguntado nessa triagem aí que o João falou, se você deseja ser um doador de medula óssea. Você preenche um cadastro,
que vai para o REDOME, que é a nossa rede de doação de medula óssea, tá? Que fica no INCA, fica lá no Rio de Janeiro, no INCA HC1 da Praça da Cruz Vermelha, lá no 9º andar, tá certo? Esse sistema nacional. Então, pode aparecer alguém, principalmente com quadro de leucemia, e seja compatível com você, entendeu? Precisando da sua doação. E essa doação, ela é uma captação que ocorre no osso, especialmente o osso da bacia. Você que, vamos dizer assim, tem um doador que foi viável, né, para alguém. Então, capta esse sangue do osso da bacia, tá certo, da pessoa, e vai injetar no receptor. Você, o doador, coleta o sangue do osso da bacia. E o receptor, ele recebe o sangue como uma doação normal. Pega a veia e passa o seu sangue para a veia da pessoa. Para que, com isso, essas células, que são células de germinação, né, do sangue, que a gente tem na medula óssea da bacia, elas populem, como é que eu falo? Façam a população, tem um nome assim, populacionem, eu esqueci o termo correto, da medula óssea da pessoa receptora, que ali acabou, né, a medula óssea dela, né, com a condição, especialmente leucemia. Ô, Ira, em relação à doação, o camarada vai sair de casa e vai doar. Você já disse aí quem pode, quem não pode, tá com gripe, tá meio baleado, então não vá. Agora, a pessoa tem que tomar qual tipo de cuidado na hora de doar, algo que gera muita dúvida. E você já pontuou aí, mas eu queria que você explicasse. Isso é melhor, porque tem gente que acha, que confunde doação de sangue com exame de sangue. Aí o camarada vai doar sangue sem ter se alimentado, por exemplo. Aí dá uma biloura, como a gente disse. Mas assim, esse se alimentar, seria se alimentar, porque geralmente, por exemplo, a pessoa vai de manhã, vamos supor assim. Isso. O que é esse se alimentar? É qualquer se alimentar, pode comer aquela feijoada, aquilo não tem nenhum problema. A gente sabe que tem amigos nossos, né, que comem feijão com arroz e carne de manhã, no café da manhã, né? Então, não é exatamente uma alimentação assim como a gente fala, tão copiosa, né? Sim. Você se alimenta e come um pão, entendeu? Com queijo, com ovo, um cafezinho com leite, tá entendendo? Só não vá de bucho vazio. Só não vá de bucho vazio. Não vai em jejum total, porque se você... inclusive isso na triagem clínica eles perguntam, tá? Eles vão perguntar a você. Você está em jejum? Se você estiver em jejum, você já não vai poder doar. Ou então, eles encaminham lá para um setor que tem um lanche lá na você, tá? Mas geralmente o lanche a gente toma depois da doação. Né, João? A gente doa, que eu também já doei sangue. A gente doa o sangue e em seguida tem um lanche. Mas aí, dependendo da situação, você vai... lanchar e depois você volta para doar o sangue, né, fazer a triagem para que não aconteça isso, você passe mal, porque vão, sei lá, são 460 ml de sangue em média que você vai perder ali na doação e às vezes o jejum prolongado pode fazer mal, pode fazer com que a pessoa tenha a famosa biloura, né? Isso acontece porque dá uma baixa de pressão, é isso? Olha, pode ser também a sua pressão, pode ser o que a gente chama de reação vagal, porque você fica lá... você não fica deitado totalmente, né? Você fica numa espécie de... numa poltrona especial lá que tem para doação. Você fica mexendo a mão, né? Abrindo e fechando a mão. E você vê o sangue saindo e indo para uma máquina, né? Que fica num saquinho acumulando. Tem pessoas que quando vê essa situação, tipo assim, impressiona. Entendeu? E a pessoa que está em jejum é pior ainda. Aí ela vai passar mal. O João está dizendo que nem olha. Para não dar escurecimento de vista. Para não dar escurecimento de vista, entendeu? É isso que pode acontecer, uma reação vagal, que a pessoa em jejum ela pode potencializar, entendeu? Então é importante que se alimente e que tenha a indicação, né? E o importante mais disso tudo é que você seja um voluntário doador. Porque a maioria das pessoas, Silas, elas só vão doar mesmo, a grande maioria, quando tem algum parente com um perrengue, aí é que ela vai se atentar para a doação de sangue. E quando a pessoa faz a doação, no pós-doação, tem alguma recomendação desse ponto de vista alimentar? Ah, não, coma mais, sei lá, alface, coma mais couve, fígado, esse tipo de alimentação. Cabidela. Rico em ferro. Rico em ferro. Que a gente usa, que a gente escuta que é recomendado quando você está com anemia, por exemplo. Isso é recomendado também para repor esse sangue que é tirado? Não tem uma recomendação assim tão grande com relação à parte dietética, né? Você se alimenta normal, né? Se alimentar bem, mas da maneira normal. Não tem uma regra específica, não. A questão é que no dia da doação é importante que você não faça um exercício físico. Né? Até porque você tem uma veia perfurada, o calibre, João deve se lembrar disso, o calibre do catéter que se utiliza, o catéter periférico, é um pouco mais calibroso do que a agulha é um pouco mais grossa do que a agulha normal, entendeu? Que as pessoas utilizam. Então,
isso aí, você fazer exercício físico no mesmo dia pode não ser muito bom. O Iracuri é um tema extremamente importante, aliás, sempre um alerta muito importante. A história da doação de sangue é, de fato, fundamental. Agradecer pelos muitos esclarecimentos e a gente espera de volta aqui na bancada do Jornal do Meio Dia. Obrigado, Denildo Ferreira, a todos vocês, rádio ouvintes da Campina FM, que tiveram a paciência de nos escutar até agora, às 13h32. Você depois que vai ver essa live através das minhas redes sociais, tanto o Instagram, onde ela vai ficar guardada, quanto no meu YouTube, Dr. Irapb, o Dr. Iracuri, e no TikTok, Dr. Iracuri também, onde elas vão ficar lá os cortes, viu, Lenildo, dessas nossas lives. Então, doe sangue. Qual o tipo de sangue? O seu sangue é o tipo certo de alguém, como diz a campanha do nosso Hospital Universitário Alcides Carneiro. Mandar um abraço para todos os colegas e da área de saúde que estão também nos escutando e o pessoal do nosso Hemocentro Regional de Campina Grande. Um abraço. Na Campina FM o som vai rolar. Dr. Ira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93 com o Mundo Mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer.